E a gente sabe que quando a gente namora, nosso marido, né, nos trata como uma princesa, nos deixa presente, está sempre disposto a nos ouvir. Você casa para fazer aquela pessoa feliz. Bem-vindas a mais um vídeo do canal. Sejam bem-vindas, amigas do canal. E hoje nós vamos finalizar a leitura do livro Como Reinventar o Casamento Quando os Filhos Nascem, do Gary Chapman. E para quem não me conhece, eu sou Line Fogliene, mãe de 3, estudante de psicopedagogia, amo estudar o comportamento humano, sou dona de casa, casada há 20 anos. Compartilho aqui no canal as minhas experiências de vida como mãe, como dona de casa, rotina dentro das distrações do dia a dia, dentro do TDAH e também a espiritualidade, que nós sem Deus não podemos fazer nada. Sabemos se colocarmos Deus na frente de tudo, nós conseguimos organizar melhor nossa vida, nossa rotina, nosso casamento vai bem, a criação dos filhos é dirigida por Ele, e esse livro fala exatamente sobre isso. Nós sabemos que depois que os filhos nascem, muitas coisas mudam no casamento, que era todo o seu tempo, sua dedicação, jantarzinhos a 2, cineminha, um filminho no sofá durante a tarde, no sábado. Quando os filhos nascem, isso acaba ficando de lado. Eu sempre falo que nós mães, nós mulheres, assim que nascem os filhos, nós realmente temos essa dificuldade de entender as necessidades dos maridos, até porque nós ficamos muito focados em cuidar daquele serzinho que não sabe se cuidar sozinho, que precisa muito da gente. E quando nasce o filho, nasce uma mãe. Nós já temos um instinto materno de proteção. Então, o filho nasce, nós já tomamos todo aquele cuidado, nós tomamos à frente mesmo para estar cuidando, para proteger, e a gente acaba esquecendo do nosso parceiro. Esse e outros motivos acabam esfriando o relacionamento. E hoje eu vou compartilhar com vocês o capítulo 5, que é o último capítulo, Descubra o Segredo da Intimidade. Ele fala aqui no livro que realmente quando nós estamos naquela fase do namoro, tudo é muito romântico, né? Nós fazemos declarações de não vivo sem você, vou passar minha vida toda com você, até no início do casamento, porque nós ainda estamos naquele envolvimento, naquela paixão. Então, no início do casamento, ainda vivemos esses momentos, né? De intimidade intensa, de querer estar junto sempre, de querer estar sempre fazendo coisas com o outro, mas com o passar do tempo as coisas vão mudando. E ele aponta aqui no livro 3 coisas que acabam com o relacionamento íntimo. E a primeira delas é o uso de palavras rudes. Às vezes a gente nem percebe que já está agindo com grosseria, com rudez. Aquela palavra do ranço, tem dia que a gente tá com ranço, não é mesmo? Aí o marido, você acorda, já tá já de mau humor, o marido deixou toalha em cima da cama, jogou a roupa do lado do cesto. Gente, eu não sei na casa de vocês, mas parece que é universal, né? Do marido, o cesto tá dentro do banheiro, e na hora deles irem tomar banho, eles conseguem jogar a roupa do lado. Eu já vi assim, do lado. E assim, o mais próximo que eu ouvi falar, né, nos comentários de reuniões de mulheres, quando aquelas rodinhas de mulheres começam a falar sobre alguns assuntos aleatórios, surge essa do cesto. O mais próximo que chegou ali foi o que coloquei em cima da tampa, né? Não abre a tampa, mas põe em cima da tampa. Esse daí ainda chegou mais próximo. Mas a maioria, acho que foi 80%, 90% dos votos foi jogar a roupa do lado do cesto. Comenta aqui se aí por aí também é assim, porque eu falei que isso parece que é uma atitude universal dos maridos, né? E então você tá ali mastigando, né? Pensando o dia inteiro, juntando coisas e coisas que o seu marido fez, porque ontem, porque antes de ontem, porque o ano passado, e ali você vai organizando numa caixinha as suas mágoas, os seus ranços do seu marido. E no dia a dia,
como você está guardando essas mágoas, você acaba tendo atitudes rudes, né? Palavras grosseiras, não consegue falar de forma delicada, porque já tá juntando um monte de coisas que ele fez durante a semana, então é difícil ter um diálogo onde não exista palavras rudes. E essa é uma das situações que acaba minando a intimidade dentro do seu casamento. Não esquecendo que, como esse livro é feito para casais, também existe o fato do marido ser essa pessoa rude, que diz que é o Shrek, né? Não consegue ser gentil nas palavras, sempre fala com ignorância. Então, é muito difícil você se relacionar com uma pessoa que não sabe falar com você de forma que não seja criticando, que não seja estúpido. Infelizmente, quando isso começa a acontecer dentro do casamento, acontece sim esse distanciamento. Das críticas também ele observa palavras de condenação, coisas que foram feitas há anos atrás e até mesmo disse que foi perdoado e você acaba julgando na cara da pessoa ou vice-versa. Então isso mina totalmente a vontade de se relacionar, de namorar com uma pessoa desse jeito. É muito difícil a gente ter interesse, né? Fala muito, eu vejo muito que falam sobre isso, que o homem. Eu tenho um livro, depois eu vou ver o nome desse livro, mas que fala assim: o nome da capa é Mulher, Forno a Lenha e Homem Micro-ondas. Porque para a mulher, sentir o desejo de estar com o homem não é apenas chegar lá e papum. É uma construção, né? Que forno a lenha a gente vai colocando. Na verdade, assim, forno a lenha, você vai lá pegar a lenha, você vai cortar a lenha e depois você vai colocar, né, dentro do fogão e aí você vai acender a chama na lenha. E a gente, quem mora no sul, acho que tem experiência com lareira, né? Então sabe que para acender esse fogo de início do zero, demora um tempinho. Você vai ali ajeitando as lenhas até que de um tronco passe para o outro, até que enfim a chama torna, a chama acaba acendendo em torno de todas as lenhas, né? Então é diferente. Para nós se sentir estimulada para se relacionar, não é de uma hora para outra, né? Como o micro-ondas, né? Que é a relação do homem. Que apenas você aperta o botão e já está pronto, já está ligadão para esquentar, né? Para cozinhar. A mulher não, é um forno a lenha. Quer dizer, é durante todo um dia, durante toda uma semana, para dar certo aquele momento. Porque nós trabalhamos de forma diferente. É algo que é construído durante o dia para a noite ser feliz, né, gente? Então, não dá para simplesmente de manhã você ter uma briga e não se acertou com seu marido, ele continuar te tratando com aspereza, ou ele ser dessa forma com você o tempo todo e à noite vai lá querer namorar e você vai estar lá igual um forno micro-ondas, apertou o botãozinho, tá ligado. Não funciona assim. Infelizmente, os homens não, muitos homens não sabem que essa é a forma da mulher ter interesse. Por isso que fala, tem alguns memes que eu vejo, né? Como eu faço minha mulher ter interesse por mim? Aí aparece o cara lavando a louça, ajeitando as crianças, levando um docinho, dando um agradinho. Que é isso, é uma construção, né? Durante todo aquele dia, ele construiu esse momento para a noite se dar bem. Essa é a palavra mais certa. E a forma que a gente vai perdendo a intimidade começa nessas atitudes, né? De palavras rudes, as críticas e também as atitudes que magoam, né? Que acabam destruindo esse vínculo que eu falei. As atitudes que magoam também traz esse afastamento. E ele fala também que a negligência, porque a importância da intimidade, às vezes, para o homem é muito maior do que para a mulher. E
assim, mulher trabalha, como eu falei, a mulher trabalha diferente do homem, né? E nós pensamos, não é tão importante isso para mim. E se já tem todo esse conjunto do contexto, como eu falei, né? As críticas, as palavras rudes, as mágoas que já existiam de acontecimentos lá atrás, nós acabamos negligenciando o cuidado, esse amor, cuidado da parte de querer estar com a pessoa. A gente vai se distanciando e vai cada um vivendo por um lado. E eu li no livro que a intimidade é a chave para um casamento feliz. Só que você não se relacionar bem com o seu marido vai distanciar também a parte da intimidade. É uma consequência. Infelizmente, se você não cuida de estar, né, alimentando o relacionamento, alimentando esse amor, que é a chaminha da paixão lá que apagou, você tem que tentar reacender. Mas vai ser igual acender uma lenha, né? Não é fácil, vai ter que ser aos poucos, é um processo, porque se apagou, é difícil depois de reacender. Mas se você está disposta a dedicar um tempo, né, para fazer isso, você consegue. Sempre a culpa do casamento ter esfriado, do relacionamento estar nesse ponto, é do marido. Muitas vezes isso tem partido da gente. Então, o autor ele orienta que nós venhamos a buscar a Deus, orar, pedir para Deus mostrar em momentos em que nós praticamos coisas que realmente têm afetado os nossos maridos, que têm trazido esse distanciamento e que nos ajude a reconhecer, né, onde temos negligenciado e nos dar graça para pedir perdão para os nossos maridos e demonstrar a eles que nós temos interesse de melhorar, de retomar isso, de reconstruir esse relacionamento e buscar ter mais intimidade e interesse em fazê-lo sentir amado. Porque, gente, eu tava conversando uma vez com uma pessoa e eu gosto muito de ler livros, né, que falam sobre casamento e tal. Já estou há 20 anos, né, dentro de um relacionamento, casada, com filhos. Então, eu já passei uma montanha-russa, né, de emoções, de situações dentro do meu casamento. Porque 20 anos, como eu disse, meu marido é quase metade da nossa vida já, juntos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei, olha, o casamento, a gente casa com uma ilusão, né? De que nós encontramos alguém que vai nos fazer feliz. Mas no meu caso, eu casei com 21 anos, não tinha maturidade, assim, muita falta de experiência, sabe? E eu casei, sim, com esse pensamento. Pronto, agora encontrei alguém que vai fazer eu feliz, que vai, né, fazer os meus gostos. E a gente sabe que quando a gente namora, nosso marido, né, nos trata como uma princesa, nos enche de presente, está sempre disposto ali a nos ouvir. A gente, o namoro diz que fala das 4 estações do casamento, o namoro é o verão, né, que é tudo muito feliz, é muito quente, né, é outro nível dentro do relacionamento de um casal. Então, o namoro é aquela paixão, né? A paixão que tá fulminante ali. Então, você já tá totalmente empolgada e você cria várias expectativas sobre o outro. E a gente esquece que a gente. Aliás, se você não tem esse conhecimento que eu vou falar agora, essa é a verdade. Eu casei, não pensei sobre isso. Eu pensei sim que eu tava casando com alguém que iria me fazer feliz. Eu não pensei que era algo que mútuo, né? Aí, na verdade, eu nem tinha noção do que realmente era entrar no relacionamento num casamento. Porque, na verdade, você não casa para outra pessoa fazer você feliz. Você casa para fazer aquela pessoa feliz. A meta do casamento é essa. Então, eu tava conversando com uma pessoa, ela tava falando que nunca daria certo com a pessoa porque eles eram diferentes. E realmente, eu acho que
casal, nem um casal é idêntico ao outro em personalidade, em todos os aspectos, porque o homem já é diferente da mulher totalmente, né, gente? E assim, ai, a gente vai vivendo junto com aquela pessoa e vai vendo coisas que você fala, Jesus, dá-me graça, né? Que o homem, ele é totalmente diferente da mulher, já em várias situações. E aí ela falando tal das diferenças, aí ela falou e eu falei assim, olha, pra você, né, eu tô com 20 anos de casada. E a realidade, para você permanecer no casamento, você tem que querer estar casada, você tem que querer estar com aquela pessoa. Porque o casamento, a gente não casa para a pessoa nos fazer feliz, mas o nosso trabalho dentro do casamento é fazer aquela pessoa feliz, entendeu? E aí vai vir, filho, o resultado. Se você faz aquela pessoa estar feliz, por que que ela não vai te tratar, né, do jeito que para te fazer feliz também? Ela vai te fazer feliz também. E realmente, para você estar junto com a pessoa, para o seu casamento permanecer firme, você tem que querer, você tem que se esforçar, você tem que ler livros, buscar conhecimento. E eu tava lendo esse livro já no final, né, finalizando, e eu pensei assim, tem situações que o casamento já tá quase destruído, que sim, é aconselhável você procurar uma ajuda de um especialista, seja um terapeuta de casal, seja os conselheiros da tua igreja. Na minha igreja eu lembro que tinha um casal, que eles eram conselheiros de casais, né, para casais relacionado a casamento. Algumas igrejas existe um departamento de casais que até uma vez por ano eles criam, né, aqueles eventos de encontro de casais, e o que é importante, a gente tem que se esforçar para participar, porque é importante esse momento, porque nós somos instruídos através, né, da palavra de Deus, a forma de reconstruir situações que acabam deixando o casamento esfriar, o relacionamento esfria. Tem muitos casais que estão à beira do divórcio dentro das igrejas. E eu recomendo, se você que está assistindo esse vídeo aqui e se viu numa situação em que seu casamento, que você pode se esforçar, fazer o que for, que nada que foi lido aqui nesse livro você acredita que vai te ajudar, eu indico você sim procurar o líder da sua igreja, o departamento de aconselhamento da sua igreja. E até mesmo conversar com o seu marido para ver se ele está disposto a fazer uma terapia. Eu já vi vários casais que conseguiram reconstruir o casamento através de terapia de casal. Inclusive, esse escritor desse livro, Gary Chapman, ele é, ele é especialista em aconselhamento de casais. Então, ele conta que várias situações de casais que ele atendeu, que um reconheceu, né, o erro e todos os aconselhamentos que eles deram certo e os casamentos foram reconstruídos. Então, eu convido você, se você se sente nessa situação, sim procurar uma ajuda profissional e salvar o seu casamento. Ah, e aproveitando que eu estou falando aqui, eu quero convidar você que ainda não é inscrita no canal, se inscrever. E você que já é aqui da casa, não esquece de deixar o curtir, porque assim vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais famílias que podem estar passando por esse processo de distanciamento no casamento. E eu agradeço você que está assistindo o vídeo, que tem acompanhado aqui essa série. Agradeço você que sempre está aqui assistindo os meus vídeos e tem deixado os comentários. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Eu sinto que eu estou realmente numa comunidade compartilhando o que eu tenho aprendido e sinto que eu tenho realmente alcançado vocês e de alguma forma estou ajudando. Vamos continuar a leitura. Ele fala que nós devemos pedir ajuda para Deus para fazer enxergarmos os nossos erros e tomarmos a atitude de pedir perdão. Eu sei, gente, é difícil você reconhecer o seu erro e mais difícil ainda você chegar na pessoa e pedir perdão. É uma atitude de humildade, de humilhação. Aí ele falou assim que o amor verdadeiro não é um sentimento, mas sim uma atitude. É o que eu falei, você
decide amar aquela pessoa, você escolheu. É uma escolha que você faz, dia após dia, pela busca do bem-estar do seu cônjuge. Você escolheu amar aquela pessoa, então você escolheu dedicar sua vida a fazê-la feliz. Se você não sabe como fazer o seu marido feliz, você pode chegar e perguntar, falando, o que você quer que eu faça hoje para você? E aí ele pode responder, né, o que ele quer, ou ele simplesmente pode ser estúpido, falar que não quer nada. Se tiver nesse nível, assim, da pessoa não querer nem conversar, você pode usar as críticas. O que seu marido sempre fica dando aquelas alfinetadas de coisas que você faz ou deixa de fazer para ele, que ele gostaria. Usa isso e começa a fazer. Eu vou dar um exemplo de uma coisa, assim, que eu passei por isso. Uma vez eu tava conversando com meu marido, ele tava falando lá do um amigo dele, essa história do meu amigo, mas era um amigo dele mesmo. Ele comentou que a mulher do amigo dele acordava sempre 5 horas da manhã e preparava o café do marido antes dele trabalhar. E eu, na época, não me toquei que ele tava meio que querendo que eu fizesse a mesma coisa. Só que assim, essa mulher do marido dele, na minha mente, eu pensava assim, não, essa mulher aí tem um filho só, né? E os três vão saem cedo, porque ela vai trabalhar, então ela acorda, ela tem que se arrumar para trabalhar, acorda o menino, então faz o café do marido primeiro e depois acorda o menino e tal. E vai, como o dia dela começa cedo, não faz sentido ela simplesmente não acompanhar o marido, né? Acordar, não acordar e fazer o café, já que ela também vai tomar. E aí eu como racional, né? Eu sempre fui assim, prática. Peguei e falei assim, ah, mas a rotina dela é assim. Agora imagina eu tinha duas meninas pequenas, acho que na época a Alice tinha uns 3 anos, a Ana Lu tinha 2. As meninas não acordam tão cedo assim, elas acordam umas 7 horas da manhã. Elas estudam à tarde. A Ana Lu, ela mamou até os 3 anos de idade. E eu sofri assim de abstinência de sono até ela completar os 3 anos, porque ela mamava de madrugada. Então eu amamentava durante a noite, eu acordava mais de uma vez durante a noite para amamentar. E eu tinha praticamente duas bebês, gente. A Annalise tinha 3. Ainda, não, ela tinha acabado de desfraldar. A Ana Lu 2. E eu pensava, meu Deus, não tem como eu fazer isso, né? Ele que se vire, que ele vai acordar cedo, ele não pode muito bem fazer o café dele, é uma forma... Pronto, eu não pensava assim, nem assim, ele que se lasca, porque eu não achava que ele estava sendo prejudicado. Eu achava que ele fazendo isso seria um jeito dele me ajudar, porque pra mim já tava difícil, gente. Eu tenho vídeos aqui que eu comentei que a minha filha do meio, ela nasceu prematura. Ela passou 1 mês na incubadora. E foi pela graça de Deus, milagre de Deus, que ela saiu, né, desse período difícil, sem nenhum tipo de sequela, porque ela ficou mal. Os médicos tinham desenganado ela, não deu esperança, sabe? Porque ela tava com um vírus, uma bactéria que eles trocavam antibiótico, não sabia o que era. Então, eu vinha dessa situação. E a condição era eu amamentar ela até quando ela não quisesse mais. Porque ela tinha baixa imunidade, porque ela ficou lá no hospital, tal, tinha toda essa situação. Então, eu já estava passando um período que eu estava quase que dedicando realmente 100% para as minhas filhas, porque além de ter tudo, de ter passado esse período com ela, eu tinha uma filha pequena, né? Elas têm diferença de 1 ano e 6 meses só. Então, eu senti que qualquer coisa que ele pudesse fazer para ele mesmo, estaria de alguma forma me ajudando. Mas isto ficou dentro dele, porque eu não fazia. Então, não fazia muito tempo, gente, que ele acabou soltando isso. Que eu nunca cuidei dele, que eu não fazia o café da manhã, por causa do café da manhã. E eu vou falar pra você, agora nós estamos, né, vivendo assim, uma outra fase e tal. Eu faço o café da manhã, mas isso ficou como uma mágoa, sabe? Que a gente teve que trabalhar nisso. E pra mim era uma coisa assim, sabe? Não, para mim não era nada. Pra mim, aquele momento lá eu precisava da ajuda dele
E eu sempre achei que nós estávamos sendo parceiros, mas na mente dele, não. Na mente dele, eu não cuidava dele. E é o que eu falei, quando os filhos nascem, independendo da situação que você está vivendo com seus filhos aí, se eles é, tomam muito seu tempo, sua atenção, sim, é bom você sentar com seu marido e saber se ele está se sentindo excluído, se não tem algo ali que está incomodando ele, que está sentindo que você não está fazendo por ele, que pode ser também a raiz dessas situações de afastamento, né? E ao diálogo como é importante. Então, tô compartilhando uma experiência que eu tive, essa experiência, né, que eu tive, porque acontece sim, da gente, às vezes, na nossa mente, achar que não é nada, e pro marido é algo que tem muita importância. Aí ele fala que é pra gente descobrir o que faz os nossos cônjuges se sentir amado e querido. E fazer isso sempre, com regularidade, para ele perceber que nós realmente estamos tentando ser diferente. Ele falou pra gente fazer uma lista, né? De sentar e falar o que você gosta aí. E você ir colocando essa lista e tentar colocar em prática essa lista de coisas que deixam ele feliz. Porque, como eu falei, gente, a cabeça do homem trabalha diferente da nossa. E eu tenho essa dificuldade de entender, de decifrar algumas situações, porque o meu marido é do tipo que não gosta muito de expor os sentimentos, assim como eu falei. É algo assim que, quando ele fala, eu tenho que observar aquilo ali. Porque ele não é de falar, não é de ficar falando. E então nós devemos tentar entender, tentar tirar essas situações aí para nos esforçar para fazê-los felizes, porque não é uma coisa fácil. E é algo assim que também que pega, que dentro do relacionamento a gente precisa ter a disposição para doar, se doar. Ele fala que o amor de verdade é doar-se, sacrificar-se. E isso é um do fator que gera a intimidade conjugal. Ele contou a história de um casal que fez a terapia com ele e ele falou que há anos a mulher reclamava porque que ele não tirava o lixo à noite, depois do jantar. E ele falou que na cabeça dele, ele não tirava porque ele estava esperando o lixo ficar cheio, o suficiente para ele tirar o lixo. Ó, mentalidade prática, como eu falei. Então, por isso que ele não tirava, e ela sempre reclamava, mas para ele fazia sentido ele tirar só depois que o lixo estivesse muito cheio. Mas ela gostaria que ele tirasse o lixo depois do jantar. E outra coisa também que ele havia comentado é que a mulher reclamava que ele não limpava o carro dela, só limpava o dele. Quando ele limpava o dele, ele poderia muito bem limpar o dela. E ele começou a fazer isso. Porque, na verdade, na mente dele, ele olhava, via que o carro dela não estava tão sujo quanto o dele, então ele não aspirava porque ele achava que não tinha necessidade. Mas ela gostaria que ele fizesse isso com ele. E ela gostaria, ela estava esperando que ele limpasse o carro dela no mesmo dia que ele limpasse o dele. Então ele começou a observar as reclamações, as críticas e começou a fazer. E aí ele foi tirando o lixo todo mês, foi tirando o lixo todo dia, foi limpando o carro. Aí ele falou que 6 meses depois a mulher foi lá, chegou até ele e falou: Nossa, o que está acontecendo com você? Que você está fazendo isso? Aí ele falou: eu estou me empenhando para fazê-la feliz. Estou vendo as coisas que eu errei lá no passado, peço perdão por eu não ter ouvido você e agora estou me esforçando para mudar. E nisso ele conta que a mulher também começou a se esforçar e a perguntar para ele o que ele gostaria que ela fizesse, que o deixasse feliz. Nisso eles foram se aproximando, tiveram muito mais, né, momentos íntimos do que antes, porque eles estavam se dando bem. E o legal que eu vi que ele falou foi que o filho de 12 anos comentou que estava feliz em vê-los daquela forma, juntos. Ele falou: que bom que vocês estão se entendendo, porque eu não aguentava mais viver nessa casa com tantas brigas e gritaria. Olha como o nosso relacionamento, a falta de intimidade, a falta de estar vivendo um relacionamento bem com os nossos maridos influencia a vida dos nossos filhos. E até eles mesmos notam quando a gente não tá bem, né?
Aqui em casa é assim, às vezes a gente tá conversando, assim, mais sério, tal, a gente não chega a gritar, xingar nada, é só, sabe, quando eu começo a conversar assim, às vezes sai faísca, como diz, né, desentendimento de pensamento, as crianças já começam a rodear, aí um vem, senta no colo, como se fosse para apartar, sabe, para que a briga não aconteça. E tem vezes que as meninas são mais velhas até perguntam, vocês estão brigando? A gente fala, não, a gente tá só conversando. Aí quando eles saem, a gente fala, ó, a gente está falando um pouco mais, né? Assim, acho que as crianças estão pensando que a gente vai brigar. Então, os filhos são afetados diretamente por nossa falta de comunhão, por essa falta de conexão. E aqui a gente, quando a gente tá junto, né, se beijando, se abraçando, a gente tem costume sim de demonstrar afeto perto das crianças, porque queremos demonstrar que nós estamos bem, que nós nos amamos, porque isso é saudável para elas crescerem num lar onde elas veem que os pais se dão bem. Que olha a diferença, né, dessa criança que chegou a comentar, que não aguentava mais ver as brigas e as gritarias dos pais, que ele queria ver os pais bens. Ele gostaria de ver que seus pais se davam bem. E quando ele finalmente viu isso, ele foi lá conversar com os pais e falar que estava muito feliz em ver que os pais estavam se entendendo. No capítulo 1, ele nos lembrou que o casamento precisa ser uma prioridade. No capítulo 2, ele nos instruiu a ter tempo, dedicar tempo para o nosso casamento, colocar na nossa agenda um dia para olhar, dedicar para o nosso casamento. No capítulo 3, ele falou sobre que a gente precisa lidar com o dinheiro com parceria e também usar o nosso dinheiro para investir no nosso casamento, como passeios, presentes. No capítulo 4, ele nos instruiu sobre a disciplina dos filhos. Vamos disciplinar nossos filhos como um casal, como uma parceria em equipe para não ter conflitos. E agora, no capítulo 5, que era a importância e o segredo da intimidade, que é uma construção diária, né? Para você conseguir ter um bom relacionamento íntimo com seu marido, você precisa construir diariamente. E que o amor, na verdade, é você escolher amar aquela pessoa, né? O amor é uma escolha. Escolheu amar, então você vai se dedicar a conhecer e a entender o que faz aquela pessoa feliz e vai sim se esforçar para fazer aquela pessoa feliz. E estamos finalizando este livro. Eu gostei muito dessa leitura. Como eu falei, eu gosto muito de ler livros sobre casamentos. Esse não vai ser o último. Com certeza eu vou trazer mais assuntos relacionados a casamento, a filhos. Como eu falei aqui, meu canal é uma experiência que eu vivo e eu compartilho aqui com vocês. E eu sou casada, tenho filhos, então essa é a minha vida. Eu tenho tentado buscar a fazer o meu mundo melhor com a ajuda de Deus, porque se a gente não colocar Deus no nosso relacionamento, na nossa vida, nada vai para frente. Eu agradeço você ter assistido esse vídeo. Se você ainda não deixou curtir, eu peço por favor, deixe curtir, assim você vai me ajudar. E eu espero você aqui para os próximos vídeos. Tchau!